No pitoresco vilarejo de Primrose, os campos ondulantes se estendiam como um manto verde até onde a vista alcançava, criando um cenário idílico banhado pela luz dourada do sol poente. Foi nesse cenário que Sofia e Alexander decidiram mergulhar em uma jornada única, marcada pela decisão de aceitar o presente peculiar de Clara, a mãe de Sofia. A caixa, envolta em papel elegante, revelou-se um cofre de promessas e mistérios. Ao abri-la, as chaves de uma casa encantadora cintilavam, prometendo um refúgio distante da agitação da vida cotidiana. Situada em um local remoto, a morada de pedra se destacava pela sua simplicidade, mergulhada na serenidade da natureza que a circundava. Ao descobrir o presente, Margaret e Richard, os pais abastados de Alexander, reagiram inicialmente com desdém. A casa, em sua humilde simplicidade, contrastava vividamente com a ostentação da vida que estavam acostumados a levar. A risada sarcástica de Margaret ecoou pelos salões suntuosos de sua mente, enquanto Richard, de sobrancelhas franzidas, balançava a cabeça, incapaz de compreender a escolha aparentemente despropositada. A fachada da casa, com suas pedras gastas pelo tempo, contava histórias silenciosas de gerações passadas. As janelas, embora modestas, emolduravam vistas cativantes do campo exuberante que se estendia até o horizonte. O jardim ao redor, repleto de flores coloridas e aromas doces, parecia um convite para explorar a beleza da simplicidade. No interior, móveis de madeira maciça contavam a narrativa de uma vida tranquila e familiar. As paredes, decoradas com fotografias antigas e artesanatos feitos à mão, revelavam a história rica daquela morada modesta. Cada peça de mobília tinha uma identidade própria, carregando consigo o peso de memórias e experiências que se acumularam ao longo do tempo. Enquanto Sofia e Alexander se encantavam com a casa e suas nuances encantadoras, Margaret e Richard lutavam para compreender o significado por trás da escolha de Clara. A desconfiança inicial, no entanto, estava destinada a se transformar à medida que os dias passavam e as paredes da casa começavam a contar sua própria história aos novos moradores. À medida que Sofia e Alexander desembalavam suas vidas na acolhedora casa de pedra, a simplicidade revelava-se como um convite para um mundo encantado, onde cada detalhe contava uma história única. A residência, com seu telhado de telhas gastas, parecia sussurrar antigas canções do passado, enquanto abraçava a história que permeava suas paredes como um abraço caloroso. A entrada da casa, com sua porta de madeira envelhecida, convidava a um ambiente acolhedor. O corredor, iluminado pela luz suave que penetrava pelas frestas das cortinas gastas, levava a diferentes cômodos que guardavam segredos e suspiros de gerações passadas. Quadros pendurados nas paredes testemunhavam momentos felizes, festas familiares e o crescimento daquele lar ao longo do tempo. Cada móvel de madeira maciça contava sua própria história silenciosa. A mesa de jantar, marcada por anos de refeições compartilhadas, parecia vibrar com as risadas de antigos moradores. A comoda na sala de estar, desgastada pelo toque de mãos amorosas, guardava segredos e lembranças que se entrelaçavam com o passado. Enquanto o casal se perdia nos encantos dessa morada peculiar, os pais de Alexander, inicialmente relutantes, começaram a enxergar além das aparências. O quintal, florido e exuberante, transformava-se em uma paleta vibrante de cores a cada estação, como se a natureza comemorasse a presença de novos habitantes. Cada flor era uma pincelada de vida, e a fragrância que pairava no ar era um convite para explorar os mistérios do vilarejo. O riacho próximo, cujas águas dançavam sob a luz do sol filtrada pelas árvores frondosas, sussurrava canções que acalmavam a alma. Era como se a natureza, em sua simplicidade, estendesse um tapete sonoro para embalar os residentes com uma melodia tranquila, conectando-os às raízes mais profundas do vilarejo e da própria vida. Os dias ganhavam vida com o cheiro reconfortante de refeições preparadas com ingredientes colhidos localmente.
O aroma tentador de pão recém-assado flutuava da cozinha, misturando-se com a fragrância das ervas colhidas no jardim. Cada refeição tornava-se uma celebração da simplicidade e autenticidade, reforçando os laços do casal com a comunidade que os acolheu com tanto carinho. Neste refúgio de encantos escondidos, o vilarejo de Primrose começava a revelar-se não apenas como um lugar de moradia, mas como um capítulo transformador na vida de Sofia, Alexander e seus pais. E assim, a beleza extraordinária que se escondia por trás da simplicidade tornava-se uma fonte de descobertas, conexões e renovação. À medida que Margaret e Richard desvendavam os encantos do vilarejo de Primrose, suas atitudes gradualmente cederam espaço a uma metamorfose interior. Os dias se desdobravam em uma sinfonia de novas experiências, e a comunidade acolhedora começava a deixar suas marcas nos corações outrora endurecidos pelos luxos da vida. Participar das festas locais tornou-se um ritual regular para o casal. Os eventos vibrantes, marcados por danças folclóricas e risos contagiantes, proporcionavam uma imersão nos costumes e tradições que permeavam a história do vilarejo. Margaret, que antes erguia sobrancelhas céticas, agora se via envolta pela energia contagiante das celebrações, enquanto Richard trocava seus olhares sérios por sorrisos genuínos. Ouvir as histórias dos moradores idosos tornou-se uma jornada pela memória coletiva da comunidade. Sentados ao redor de fogueiras crepitantes, Margaret e Richard absorviam narrativas de tempos passados, de amores perdidos e conquistas modestas. Cada conto era como um fio, tecendo uma tapeçaria rica em tradição e sabedoria, enraizando-os ainda mais na essência do vilarejo. A aprendizagem dos ofícios tradicionais era um mergulho nas habilidades que sustentavam a vida cotidiana daquela comunidade. Richard, uma vez distante da simplicidade do trabalho manual, encontrou satisfação em aprender as técnicas artesanais transmitidas de geração em geração. Margaret, por sua vez, descobriu o prazer nas tarefas cotidianas, ligando-se ao ritmo tranquilo da vida no vilarejo. A casa, outrora vista como um presente inconveniente, transformou-se em mais do que apenas um refúgio. Tornou-se o epicentro de uma transformação profunda, onde as paredes testemunhavam a evolução de um casal outrora acostumado ao luxo para pessoas abertas às riquezas da simplicidade. A verdadeira riqueza, descobriram Margaret e Richard, não estava em objetos reluzentes ou em contas bancárias recheadas, mas na autenticidade das relações humanas. A generosidade dos moradores, que compartilhavam seus modestos recursos com um sorriso sincero, era um contraponto revigorante ao mundo competitivo e impessoal que deixaram para trás. Assim, o vilarejo de Primrose, com suas tradições antigas e calor humano, não apenas os recebeu, mas também os transformou. Margaret e Richard, agora enraizados na comunidade, descobriram que a verdadeira riqueza é medida pela profundidade das conexões e pela simplicidade que embeleza cada gesto sincero. No dia do casamento, Primrose se vestiu de celebração para testemunhar não apenas a união de Sofia e Alexander, mas a convergência de dois mundos que, à primeira vista, pareciam tão distintos. O vilarejo, agora familiar para Margaret e Richard, preparou-se para uma festa que transcenderia as fronteiras do amor romântico. A cerimônia desdobrou-se em um campo florido, onde as cores da natureza se fundiam em uma paleta que ecoava a diversidade e a harmonia do vilarejo. Sob a luz dourada do entardecer, Sofia e Alexander trocaram votos, seus olhos refletindo não apenas a promessa de uma vida a dois, mas a jornada que os levou até ali. Cada flor presente no campo parecia testemunhar o amor que florescia, enquanto a brisa suave carregava consigo a aceitação e transformação que estavam no ar. Os pais de Alexander, uma vez distantes da essência singela do vilarejo, estavam ali, lado a lado, testemunhando a cerimônia que simbolizava mais do que uma ligação matrimonial. Sob a bênção da natureza e a atmosfera carregada de significado, a aceitação transbordava de seus corações. Margaret,
cujo riso sarcástico havia ecoado no passado, agora sorria com uma ternura que era antes desconhecida. Richard, que balançara a cabeça em desdém, agora mantinha o olhar fixo no casal com um brilho de reconhecimento e gratidão. A casa modesta, que um dia fora encarada como um presente inconveniente, estava agora no epicentro dessa celebração. As paredes que guardavam as histórias de gerações passadas eram testemunhas silenciosas de uma jornada extraordinária de transformação. Os móveis de madeira maciça, agora testemunhas de risos compartilhados e histórias partilhadas, contavam não apenas a narrativa da casa, mas também a saga de Margaret e Richard em busca de uma riqueza mais profunda. No final da cerimônia, quando o sol mergulhava no horizonte, o vilarejo remoto e a casa modesta emergiam como personagens coadjuvantes que desempenharam papéis cruciais na narrativa. Margaret e Richard descobriram, em meio às flores e à atmosfera de celebração, que a verdadeira riqueza não era medida em cifras extravagantes, mas na capacidade de se reinventar, abraçar a simplicidade e encontrar tesouros escondidos nas experiências compartilhadas com aqueles que cruzam nossos caminhos. Assim, a jornada extraordinária de Sophia e Alexander, entrelaçada com a metamorfose dos pais de Alexander, transformou uma história de amor em uma odisseia de autodescoberta, aceitação e, acima de tudo, a beleza que reside na simplicidade da vida. Agradecemos a todos vocês por acompanharem essa incrível jornada no pitoresco vilarejo de Primrose, onde a simplicidade revelou-se como um tesouro escondido. Obrigado por dedicarem seu tempo a conhecer a história de Sophia, Alexander, Margaret e Richard. Se vocês também se encantaram com essa narrativa cheia de reviravoltas e descobertas, gostaríamos de pedir um simples gesto de apoio. Cliquem no botão de curtir se apreciaram a história, inscrevam-se no canal Caminho da Emoção para não perderem nossos próximos vídeos e deixem um comentário compartilhando o que acharam dessa odisseia de autodescoberta. Agradecemos do fundo do coração por fazerem parte desta comunidade e por enriquecerem o Caminho da Emoção com sua presença. Até o próximo capítulo repleto de emoções e histórias cativantes.